Você já se olhou no espelho e se perguntou quem você é de verdade? A maioria das pessoas vive no piloto automático sem sequer saber a sua verdadeira essência. E hoje eu vou te mostrar de uma forma prática quem você é de verdade. E por que se conhecer é tão difícil? Existe uma pressão social muito grande dentro da nossa casa, né, na nossa família, existe no trabalho, na escola. Em todo esse ambiente a gente busca por um eu ideal para tentar agradar. A gente tem um grande medo de encarar as nossas sombras internas. E o grande valor do autoconhecimento, na verdade, não é encontrar quem você deveria ser, é lembrar de quem você é. E por falar nisso, aqui vão as 5 etapas do autoconhecimento. A primeira delas é a meditação. É você sentar em silêncio e não pensar em nada. Simplesmente estar ali, sem julgamento. Uma das grandes vantagens da meditação é você se desligar do mundo externo para que você possa ouvir a si mesmo. É por isso que é muito importante o ato da meditação, porque é um momento onde você está ali sem nenhum estímulo, sem nada que te possa influenciar para que você possa prestar atenção em si mesmo. São nesses momentos de meditação que, inclusive, você consegue ter uma grande oportunidade para criar, vem aquele grande insight. Por isso que é muito importante a gente silenciar. E muitas das pessoas fogem desse silêncio porque simplesmente vivem num mundo hiperestimulado, buscando sempre o próximo prazer, buscando sempre a próxima atenção, qual vídeo que vai assistir, qual comida que vai fazer, o que vai decidir fazer naquele dia. Por isso, é a primeira grande ferramenta, que é uma coisa que já existe há milhares de anos. Simplesmente você voltar para si, sem nenhum julgamento, e conseguir ter insights maravilhosos, não só sobre o que você vai fazer, mas sobre si mesmo. Segunda ferramenta é o autoquestionamento profundo. É você se fazer perguntas para você poder se conhecer, como por exemplo, o que me tira do sério? Nesse momento você vai anotar tudo aquilo. Inclusive é muito importante que você tenha um diário. Se você tiver um diário, você pode fazer essas perguntas e de uma forma muito profunda você responder cada uma delas. Porque dessa forma você vai entender o que te tira do sério, o que te coloca feliz, o que te deixa ansioso, o que te deixa tranquilo. Bom, a ideia desse diário, ela é diferente daquele outro diário que eu tinha falado, onde todas as noites eu escrevo sobre o que aconteceu no meu dia, sobre minhas aflições, sobre minhas felicidades, minhas alegrias. Esse diário de perguntas é muito mais como uma forma de você questionar a si mesmo, em vez de ficar se lamentando, não sabendo o que você faz, os seus hobbies, as suas vontades, os seus desejos. Aqui você vai escrever só você mesmo, e você mesmo vai ser capaz de responder tudo aquilo que você pergunta. Coisas simples e práticas, simplesmente para se conhecer. 3. Aqui vai a revisão da sua própria história. O que é isso? Você vai desenhar uma linha do tempo, onde você vai desenhar todos os seus padrões de crenças limitantes, tudo aquilo que molda quem você é de verdade. Nesse momento, o que você vai fazer? Você vai identificar, por exemplo, lá na sua infância, quando você entrou para a escola, se você teve algum trauma, alguma ferida, você vai registrar exatamente como que você se sentiu naquela época. Depois, quando você mudou de escola, já você mais velho um pouquinho, na sua adolescência, seu primeiro relacionamento, quando você terminou esse namoro, o que isso aconteceu na sua vida e uma ressignificação sobre exatamente o que você sentiu nesse momento. Se trouxe uma tristeza, lá na frente, uma mudança sobre o aprendizado que você teve nesse momento. Mais para frente, quando você entrou para sua faculdade. E quando você traz essa linha do tempo, você é capaz de identificar justamente tudo aquilo que você sentiu em cada fase. Dessa forma, você identifica todos os seus padrões e como que você funciona hoje, o que tornou você exatamente a pessoa que você é. 4. Acolhimento da sombra. Como diz Jung, a sombra é tudo aquilo que a gente não quer olhar, mas somos. São todos aqueles nossos defeitos, todas aquelas questões que a gente tem dificuldade de olhar, mas a gente precisa olhar sem culpa, inclusive. Né? Eu, por exemplo, em alguns momentos que eu estou ali olhando quando eu tenho algum sentimento de inveja, algum sentimento de vergonha, algum sentimento de muita introversão, e esses sentimentos que me paralisam, me colocam num questionamento, num auto-julgamento, como eu deveria agir, por que eu estou fazendo isso, por que eu não estou sendo uma pessoa melhor, mais otimista, por que eu estou deixando de ser agradável, de ficar feliz com a escolha do outro, com as conquistas do outro. Nesse momento de olhar isso é uma forma de eu me conhecer. E quando eu me conheço, eu sou capaz de perceber esses defeitos e dessa forma conseguir transmutar, conseguir melhorar e me tornar a pessoa quem eu quero ser de verdade. Agora, se você não olha para suas sombras, qual é o grande problema disso? Você vai achar que está tudo perfeito. E aí é difícil de você mudar. Tudo bem, se você não quiser mudar, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas num caminho onde a gente precisa se desenvolver e a gente tem o objetivo de cada vez mais ir melhor, despertar a nossa melhor versão, é fundamental que a gente olhe
e acolha as nossas sombras, de forma que a gente possa crescer com elas e, claro, né, de preferência mudar drasticamente. 5. Ação com verdade. Você precisa testar tudo aquilo que você gosta de verdade, testar os seus limites, testar aquilo que te traz medo, aquilo que te traz adrenalina, vontade de viver. Eu, por exemplo, fiquei anos sem fazer trilha. Nesse último final de semana, eu fiz uma viagem e eu pude fazer uma trilha sozinho. Eu e a natureza. Obviamente tinham pessoas ali naquele caminho, mas ali eu fiquei completamente atento, sem fone, sem nada, só prestando atenção no caminho, até porque era bem difícil. E qual a vantagem disso? Você se conhecer, saber se aquilo ali é para você, se não é. Porque qual a melhor forma de você saber se você é ou não é para determinada coisa? É simplesmente fazendo. Quando você faz uma ação como essa, você se desenvolve e de cara você consegue descartar aquilo que você definitivamente não gosta ou escolher aquilo que você gosta de verdade. Nós precisamos viver com mais coerência entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. Então, se simplesmente a gente sente que aquilo não é pra gente, sente que aquilo, obviamente, né, com cuidado para não se sabotar, mas se a gente sente que aquela situação está em desacordo com aquilo que a gente é, simplesmente não devemos fazer. Agora, se é algo que pulsa dentro de você, que você sente a vontade de fazer, você simplesmente deve fazer, porque aquilo que você sente é justamente aquilo que está te impulsionando a você fazer alguma coisa. Ah, beleza, mas aí você está falando sobre escrever seu diário, fazer aquilo, fazer alguma determinada atividade para que você possa se conhecer. Parece muito simples, né? Mas eu sei que não é tão simples. Eu, por exemplo, estou nesse processo de me conhecer. E justamente porque o vídeo anterior sobre esse tema foi um vídeo que teve uma grande relevância aqui no canal, que eu desejei falar de uma forma melhor e mais aprofundada. E aqui vão algumas ferramentas para poder te ajudar nesse processo. A primeira delas, é uma das mais importantes, é a terapia. Você buscar um profissional que está ali de acordo com aquilo que você precisa buscar, aquilo que você precisa entender. De preferência, a linha dele pode te ajudar nesse processo. Por exemplo, como eu falei aqui do Jung, de você acolher as suas sombras, talvez esse profissional que trabalha nessa linha ele possa te ajudar de uma melhor maneira. E por que o profissional e não você a si mesmo? Porque às vezes a gente tem dificuldade de justamente entender aquilo que a gente é e o que a gente gosta. E um profissional ele vai saber identificar, vai trazer outras ferramentas para que você possa tomar melhores decisões, para que você consiga se conhecer. E aí eu falei também da meditação, de você simplesmente sentar e olhar para si. Tem muita gente que tem essa dificuldade de você sentar e simplesmente trabalhar sua respiração, ficar pensando em nada. Isso já é uma grande dificuldade. Então existe uma ferramenta que vai te ajudar melhor nisso, como a meditação guiada. Essa meditação guiada você pode colocar no seu celular, existem aplicativos para isso, pode ser aqui no próprio YouTube, porque vai ter uma pessoa justamente te ensinando como que você deve respirar, aquilo que você deve fazer. Às vezes é um exercício de concentração, como por exemplo, você olhar para algum ponto na parede, olhar para a chama de uma vela. Então a meditação guiada, ela vai te trazer toda aquela atenção que você precisa ter em si mesmo, mas que sozinho é difícil, porque eu sei, é trabalhoso, eu já tentei várias vezes. Para mim é difícil até hoje, mas é mais fácil do que quando eu comecei lá atrás. Existe uma ferramenta conhecida como Enneagrama. Ela mapeia 9 tipos de personalidade e ajuda a entender por que fazemos o que fazemos, por que sentimos o que sentimos, por que tomamos as determinadas decisões. Então é uma ferramenta muito prática que ela pode te guiar nesse processo de autodescoberta. Por exemplo, cada pessoa tem um medo central e dentro dele existe um desejo profundo. É como se a pessoa pudesse utilizar uma lente emocional para poder identificar os próprios padrões. E dessa forma, essa ferramenta ajuda a mapear justamente cada um desses traços para poder te ajudar nesse processo de autodescoberta. E existe uma ferramenta chamada MBTI. Como que funciona? Ela trata a sua personalidade de acordo com seus padrões, como por exemplo, como você pensa, como você age, como você lida com a vida. E dessa forma você consegue entender por que você prefere ser muito mais ativo do que pensar, por que você prefere ser muito mais extrovertido do que introvertido. Nesse processo de busca entre você conhecer as suas preferências, você consegue determinar ali a sua personalidade. Existe também o livro Oráculo de Mandalas, que você pode, todas as manhãs, abrir o seu livro e se conectar com uma mensagem que não só vai te direcionar para o seu dia, como, por exemplo, vai te ajudar a se conhecer melhor. E existe também a astrologia, que existem muitos questionamentos, né? Porque tem pessoas que dizem não acreditar na astrologia, tem outras que acreditam severamente. E aí vai um grande cuidado. A gente não pode usar a astrologia como determinismo, como se, ah, não,
eu sou assim porque eu sou de escorpião e escorpião age de tal forma. Ah, não, eu sou nervoso porque eu sou ariano e ariano tem essa personalidade forte. Eu sou virginiano, não, eu sou perfeccionista, por isso que eu gosto de fazer as coisas com muita calma, com muita perfeição. Não, é uma forma de você se conhecer, mas não de você se rotular. Nesse processo, precisa ser muito mais simbólico para que você perceba os seus padrões, mas que você consiga, claro, separar aquilo que está escrito do que aquilo que você é de verdade. Né? Porque senão simplesmente você vai voltar para aquela síndrome de Marília Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Obviamente que não. Pode ser que você identifique sim em algumas pessoas determinados padrões baseados sim nos seus signos. Porém, aqui não é uma forma para você rotular essas pessoas nem a si mesmo. É uma forma de você se conhecer. É mais uma ferramenta dentre todas essas que eu falei. A astrologia ela não deve limitar você, mas sim ampliar a visão que você tem sobre si mesmo. É uma forma de você olhar para si mesmo e saber quem você é de verdade. Então essas ferramentas são apenas formas para te ajudar nesse processo de autodescoberta. Mas o que é mais importante ainda é você olhar para si mesmo honestamente, corajosamente, para poder descobrir aquilo que você é, olhar exatamente tudo aquilo que você gosta, e essas ferramentas elas estão aqui para te ajudar nesse processo de olhar para dentro. Bom, e se esse vídeo te inspirou a mergulhar mais profundamente dentro de si mesmo, eu recomendo que você assista esse outro vídeo aqui, porque nele eu compartilho minhas primeiras reflexões sobre essa jornada. E se esse vídeo te tocou, curta e comente, eu quero me conhecer. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que também está nesse processo de autodescoberta. E se inscreva no canal para que você possa acompanhar mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, transformação e reflexão profunda.